Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí por mais uma vez clicar para poder assistir um dos vídeos aí do nosso canal da AGMIL, da Agência Missionária Wesleyana, e é um prazer sempre ter vocês aí participando, contribuindo. Já digo aqui logo de primeira que você pode dar sugestão para a gente sobre alguns assuntos, alguns temas, para a gente poder estar falando nos vídeos, no canal, e com isso você nos ajuda a preparar a pauta, a preparar o roteiro do que a gente vai falar, do que a gente quer compartilhar. Então colabore com a gente, deixe o seu comentário sobre uma coisa da AGMIL, dos missionários, e aí vai ser uma bênção. Não se esqueça de se inscrever e também dar o seu like aí, que isso daí vai estar nos ajudando. Bom, hoje mais uma vez com um bate-papo, aproveitando sempre os missionários quando passam por aqui de férias ou estão em alguma atividade ou em algum evento. E hoje nós estamos aqui com o pastor Arturo. O pastor Arturo é argentino, tenho o prazer de ter saído do campo, e o pastor Arturo foi lá e me substituiu, em outro patamar, como diz os flamenguistas, outro nível, e realmente a igreja tem andado muito bem, tem sido uma bênção. Bom, pastor Arturo, muita gente às vezes não conhece, e essa é uma oportunidade para saber quem é, porque a gente olha assim, o pastor argentino, mas de onde saiu, quem é, qual é a história desse jovem pastor? E eu sei, que você é mais antigo do que quase a igreja na Argentina, mas é bom o pessoal saber sua história, Quem é o pastor Arturo, e um pouquinho da sua história aí rapidamente. Bueno, a paz do Senhor para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês na AGMIL. Eu sou o pastor Arturo, eu sou argentino. Eu nasci na igreja metodista wesleyana da cidade de Formosa, no norte da Argentina, e daí eu recebi meu chamado para o ministério. Eu sou casado com a missionária Cristiane, que é de São Paulo, da terceira região. Temos 15 anos já de casado, temos 2 filhos, e hoje a gente se encontra, como o diretor da base já falou, a gente se encontra servindo na cidade de Solano e na cidade de Buenos Aires, no Distrito Federal. A gente já está trabalhando na cidade de Solano, esse é o nosso 8º ano, e na cidade da capital já esse é o nosso 4º ano trabalhando junto com a igreja naquele lugar. Amém. O pastor Arturo, ele é filho de gente antiga da igreja, Sua mãe, uma das diaconisas mais antigas da igreja ali de Formosa, seu pai, suas irmãs servindo ali no reino de Deus, além de ter conhecido o pastor Mauri, o pastor Fernando, esse pessoal todo que ficou um bom tempo em Formosa, e é fruto da igreja na Argentina, da igreja de Formosa, que tem servido a Deus. Claro, a gente tem também o pastor Marcelo Paredes, que é de Formosa, hoje servindo no Paraguai, mas o Arturo também é filho ali da terra e tem honrado realmente a igreja, o investimento que foi feito, pessoas que acreditaram, e tem sido bênção para nós. Bom, especificamente sobre Buenos Aires, as pessoas quando falam sobre Buenos Aires tem uma visão, Buenos Aires, a capital que todo mundo gostaria de um dia estar indo, é maravilhoso. Eu me lembro quando a gente estava em Buenos Aires e falava, estamos em Buenos Aires trabalhando. Quem está em Buenos Aires não precisa de sustento, quem está em Buenos Aires não precisa de recursos, e aquela visão às vezes da igreja, do investimento, às vezes do lugar pobre e tudo isso. Mas conta pra gente mais ou menos essa realidade de Buenos Aires, porque Buenos Aires não é só capital federal, ela é grande, e como é pastorear em Buenos Aires, tem a capital e tem a província de Buenos Aires e Solano. Conta um pouquinho pra gente sobre essa realidade de Buenos Aires especificamente. Verdade, pastor. A gente tem recebido a nossa nomeação no último concílio
regional, e são duas realidades diferentes, né? A cidade de São Francisco Solano, que ela fica na região sul da Grande Buenos Aires. Que não é igual a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Não. Zona Sul de Buenos Aires. Não é a região, se se pode falar, com menos recursos financeiros, menor desenvolvimento. Então, é muito diferente da realidade do Distrito Federal, daquele obelisco, aquele caminito, a região do tango. Essa é outra realidade. Mesmo que Solano ele fica a 35 quilômetros da capital, são duas realidades diferentes. Eu sempre falo que a gente tem que ter o nosso coração de pastor, de missionário, trabalhando em duas realidades totalmente diferentes. É o mesmo povo, é o povo do Senhor, mas a gente cuidando de duas igrejas num contexto diferente. O contexto da capital é um contexto mais consolidado financeiramente, mais estruturado, e já a cidade de São Francisco Solano não tem essa vantagem ainda, mas Deus está no controle da cidade e da nossa igreja também. Nós acreditamos que o nosso Deus ele é fiel para levar a sua igreja a grandes conquistas naquele país. Amém. E a questão do financeiro, né? Eu quando saí de lá, né, eu comprava pão a 8 pesos, né? Eu comprava 1 quilo de, como se fosse contrafilé aqui pra gente, era em torno de 20 pesos, 25 pesos na época. O frango também não era caro, a passagem era equivalente a R$1 nosso aqui, né, uma passagem dentro do bairro. Então se passou um bom tempo, mas conta um pouquinho pra gente como que tem que lidar, né? A gente às vezes falava aqui, né, como que essas mudanças, a gente saía às vezes de férias, o pão custando um preço, e quando voltava já era outro, e em período de um mês já era assim. Bom, desde lá até aqui, eu sei que aconteceu muitas mudanças, inclusive no Brasil, mas conta pra gente sobre como que gingar, né, no dito brasileiro aqui, mais carioquês, né, também, esse gingado, como que é com a questão da finança, né, os preços que sobem, que não voltam a descer, como que é lidar com a parte financeira nessa realidade da Argentina? Então, no ano que o Senhor saiu da cidade de São Francisco Solano, eu lembro que o quilo do pão estava 8 pesos, e hoje está na mídia de 100 a 150 pesos. Em real, mais ou menos? Em real seria quase acima de R$10, quase. R$10 um quilo de pão. 10,50, quase R$11 pode chegar o quilo de pão. A Argentina, ela tem muita influência da moeda americana, né, do dólar americano. Então é um país muito influenciado pelo que acontece com a moeda americana, e isso não dá vantagem para o país, porque não se consolida a moeda nacional, né? E a Argentina constantemente está sofrendo crise financeira, né? Por muitos fatores, né? Esse não é um bate-papo político, mas tem muitas coisas que influenciam na economia argentina e não permitem um desenvolvimento constante da economia e mesmo até da região da América Latina, né? A gente pode até chegar a pensar nisso, né? Isso acaba influenciando também a igreja, né? O desenvolvimento da igreja e tudo isso não é uma coisa tão fácil. Por exemplo, a gente tem o nosso projeto lá em Solano da compra do terreno, e todo ano o dólar ele vai aumentando, sim, e a gente sempre tem que estar atualizando o valor, né? E o nosso trabalho também tem que estar sempre se redobrando para poder chegar a essa conquista que nós temos no nosso coração, e eu acredito que nasceu no coração do nosso Pai, mas a gente sempre perseverando nisso aí, acreditando que o Senhor está em controle mesmo
das dificuldades que a América Latina ela passa, né? Hoje, né, a gente tem a questão da igreja, eu estava vendo lá, hoje vocês se reúnem onde tem um bom espaço, né, para comer, para se relacionar. Seria ideal, né, se aquilo ali fosse da igreja, né, construir um projeto ali, e essa mudança foi muito boa, né? Qual é hoje a situação da igreja? Como que está os projetos, obreiros? Eu sei que tem gente capacitada. Como que está hoje essa situação em termos da solidez da igreja, né, ali em Solano? Então, a gente somos só uma denominação, né? Eu acredito que o corpo de Cristo é um só na terra, e a gente tem abraçado a visão que foi implantada na época que o Senhor estava. Isso foi consolidado, a união, a comunhão da igreja. A igreja ela tem crescido no que respeita aos números, né? Deus tem nos dado essa graça de poder chegar nos corações dos argentinos, do meu povo, e Deus tem trazido o crescimento. A Bíblia fala que Deus é aquele que dá o crescimento, e a igreja ela tem compreendido aquilo que está no coração de Deus para o nosso país. Sobre a questão da igreja local, da liderança, da solidez, né, da igreja, do crescimento, o preparo de obreiros e tudo isso, como que está hoje a situação? Então, pastor Alex, o Senhor ele deixou uma igreja para dar continuidade, né? A nossa igreja ela tem uma comunhão, uma estrutura hoje que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele tem dado para a obra na Argentina, na cidade de Buenos Aires. E a nossa igreja ela tem crescido em números. Deus tem trazido crescimento através do trabalho e do compromisso da igreja local. E na área de liderança, a nossa igreja ela se desenvolveu, né? Hoje tem uma estrutura consolidada na cidade de São Francisco de Solano, a Igreja Metodista Wesleyana. Temos a honra de ter formado 8 obreiros no final do ano 2019 no seminário teológico, e eles estão continuando a sua capacitação já no 3º ano do bacharel ministerial, e isso é um privilégio para a igreja no campo missionário. Com o respeito à igreja na capital, temos obreiros que estão se formando no seminário. Temos recebido novos membros, pessoas que estão se acercando à nossa igreja para contribuir com os dons ministérios que o Senhor tem dado na vida dessas pessoas. Então a nossa igreja ela está se desenvolvendo, e esse é o nosso maior interesse, que a igreja local ela possa desenvolver aquela visão que está no coração de Deus para a igreja na Argentina. A igreja na capital ela está trabalhando com pequenos grupos, e ela está tendo um crescimento impactante no coração da vida das pessoas, dos membros da igreja. Em Solano a gente já tem anos já da época do Senhor trabalhando com pequenos grupos, e isso tem consolidado a igreja no que respeita à comunhão, no que respeita à evangelização da cidade. Então Deus tem feito um trabalho impactante na cidade e na nossa igreja e nas nossas vidas também. Eu tenho certeza que Deus ele quer trabalhar primeiramente no nosso coração, para logo depois ele trabalhar na cidade onde a sua igreja ela está inserida. Amém. Eu quero dar, aproveitando, né, estava aqui pensando sobre essa questão do trabalho, né? Estava me lembrando aqui de João Batista, né? João Batista, iniciando o seu ministério, ele já deixou bem claro que ele trabalhava para que outro fosse glorificado, para que outro, depois dele, recebesse a glória. E claro que no nosso trabalho como pastores, como líderes, nós não trabalhamos para que o outro pastor seja glorificado, nós trabalhamos para que Deus seja glorificado. Mas é bom ter em mente essa questão do João Batista, né, de que quando você desenvolve um trabalho pensando em deixar, nem que seja o start, o começo, para que o outro venha, e quando o outro substitui, dá continuidade, é saudável para a igreja, né? A gente às vezes tem a tendência do coração enganoso querer
deixar nossa marca naquele lugar. Eu sempre digo que no coração da igreja tem espaço para vários pastores, eles amam a vários, e eu agradeço mesmo a Deus porque eu estive lá, e é tão bom ver isso, né? Que a igreja ama quem saiu, ama quem está e tem um coração para amar quem virá. Mas no final de tudo, todos trabalhamos como amigo do noivo para que ele seja glorificado. E a igreja que é beneficiada quando não existe essa... qual o pastor que vai ficar marcado nessa igreja, né? O nome de quem que vai ficar aqui. Mas o foco na glória do nome de Jesus e de que todos nós, como servos de Deus, somos cooperadores para que a igreja dele seja edificada e seja realmente abençoada ali. E eu louvo a Deus por isso, porque a igreja em Solano ela tem desenvolvido, tem crescido apesar de quem passou por lá, né? Isso é uma benção. Bom, pastor Arthur, sobre a questão financeira, o sustento pessoal, a questão da compra lá do terreno para construir a igreja, ou quem sabe aquele local lá onde está, e como tem sido esse projeto, as pessoas poderiam chegar junto, né, crer e também colaborar, porque vocês precisam do sustento pessoal, que é da família, ainda mais num país onde a inflação ela é muito complicada. Então hoje você precisa de um valor, daqui a um ano é outro, é quase o valor de se viver às vezes na Europa que você precisa para viver em Buenos Aires, aqui pertinho, né? E então como que as pessoas podem colaborar, por que devem colaborar, né? Tanto com a compra do terreno, com a questão do sustento pessoal. Eu sei que vocês têm feito de tudo para que o dinheiro chegue até o final do mês, né? Eu vejo que vocês trabalham muito bem essa questão e têm honrado esse sustento que recebem, servido a Deus. E uma palavra, né, dos nossos mantenedores e os possíveis colaboradores do ministério, e quem sabe aí com a compra desse terreno também, né? Então, pastor, primeiramente eu quero louvar a Deus pela igreja aqui no Brasil, louvar a Deus pela nossa liderança geral e cada uma das regiões, né? E falar também ao coração de cada membro da nossa igreja, pelas suas ofertas, as suas contribuições, elas têm chegado até a Argentina e elas têm feito a diferença nas nossas vidas e também na obra na Argentina. Eu louvo a Deus e eu sou grato pela vida de cada um de vocês, e eu oro a Deus para Deus ele honrar a vida de cada membro da nossa denominação que tem sido fiel nas suas ofertas missionárias. A igreja ela pode contribuir através da nossa agência missionária, né? Através da Secretaria Geral de Missões, entrar em contato com a liderança e procurar saber mais informações. A gente vai subir agora o projeto da compra do terreno, que ele já está em andamento já há alguns anos, mas de maneira local, né? A gente, como o senhor já falou, a gente tem trabalhado isso lá na Argentina, em Buenos Aires, e já temos uma parte do dinheiro. A gente está trabalhando com vendas, temos oferta especial, e a igreja na capital também ela precisa de um local, sim, que os custos, como o senhor já falou, a inflação ela tem impactado nos aluguéis, e a gente agora está com um projeto de alugar agora até o meio do ano um local na capital, e temos um projeto a respeito disso, e vamos a estar enviando isso para a Gemil nos ajudar na divulgação desse projeto e poder chegar até o final do ano já com uma nova igreja lá na capital. A gente está se preparando e estruturando toda a igreja. Quando eu falo estrutura, não é simplesmente ter um local aberto, sino ter todas as condições necessárias para que a obra ela possa ser desenvolvida de maneira integral. Amém. Meu irmão, participe disso, minha irmã. Seja aquele que colabora, que coopera com o sustento do missionário, com a oferta que ele recebe para custear,
né, os seus gastos familiares, aquilo que precisa. E também aí com a compra desse local lá em Buenos Aires, em breve a gente vai estar colocando as formas de como você pode contribuir, como você pode colaborar, e aí você vai estar participando, né, desse ato histórico, né? Uma compra de uma propriedade lá em Buenos Aires não é barato, as coisas não são baratas, e então a gente precisa de um valor muito maior, em torno de, acho que 500 mil mais ou menos, por aí, em reais, para poder chegar a comprar alguma coisa. Está falando de Buenos Aires, né? Apesar de não ser a compra de imediato na capital, mas na capital precisa também de algo, aí lá a gente está falando já de outros valores, mas você pode participar, colaborar e estar abençoando a obra de Deus, participando no reino de Deus, com parte daquilo que Ele tem confiado a você como semente para o reino de Deus e para a glória de Deus. Amém? Pastor Arturo, obrigado aí por a gente estar aí batendo esse papo. De repente eu esqueci de alguma coisa, se você se lembrou aí de algo, quiser compartilhar agora nesse momento, deixar uma palavra aí para nossa audiência, aqueles que colaboram, que participam, que compartilham, que estão sempre aí com a gente, e a gente está chegando ao final de mais esse bate-papo aí missionário. Simplesmente eu quero ser grato. Eu acho que o início de todas as coisas é a gratidão. A Bíblia nos ensina isso. Eu quero ser grato a toda a igreja, ser grato à Secretaria Geral de Missões, a minha região, terceira região, a liderança regional. Ser grato a você como o nosso diretor de base, toda a equipe, né? E todas as pessoas que fazem parte da obra do Senhor lá na Argentina, e estejam orando pela gente, pelas nossas vidas. Esse ano que está iniciando-se, um ano de muitos desafios, de grandes conquistas. Então a sua oração, ela faz muita diferença nas nossas vidas, como também a sua contribuição. Então eu deixo um abraço para cada um de vocês, e vocês tenham um excelente ano 2020. Amém. Meu irmão, todo herleano tem um coração abrasado, e é impossível ter um coração abrasado se você não tem um coração missionário. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Paz.